Olá, meus caros, tudo bem? Meu nome é João Paulo e eu sou professor, trabalho com educação, trabalho com crianças, adolescentes, também adultos, no campo tanto da educação religiosa como na história, que é a minha formação de origem. E pude perceber nesses anos um movimento de adesão à Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ou ao pensamento que nós podemos aqui chamar de lefebvriano ou lefevrista. E como eu percebo que nos meios de internet existem muitos materiais pró Fraternidade Sacerdotal São Pio X e poucos materiais que combatem esse pensamento, eu decidi gravar esse vídeo. Apesar de que eu não sou padre, não sou formado em teologia, não sou especialista nesta área, mas eu vejo esta necessidade por perceber até pessoas próximas a mim que encaminharam nesta mentalidade que, ao meu ver, é muito ruim, que conduz à perda da fé, né, em certo sentido. E aqui, antes de começar a apresentar o porquê que a Fraternidade Sacerdotal São Pio X e o seu pensamento são deletérios para a alma e para a fé católica, eu quero deixar claro que eu não sou contra a missa antiga. É importante deixar isso muito claro. Quem me conhece sabe que, na verdade, eu sou um grande admirador do rito antigo. Na verdade, eu não sou apenas um admirador do rito antigo, como um frequentador desse rito, considero de fato muito católico, perfeito, que expressa e manifesta o sacramento e o sacrifício da missa de forma pura e de forma muito bela. Então, com esse vídeo eu não quero de jeito nenhum prejudicar nenhum tipo, né, em nenhuma forma, qualquer grupo que celebre a missa no rito antigo. Mas quero combater essa mentalidade, que pode estar presente nos grupos de missa antiga, mas nem sempre está, e que, ao meu ver, prejudica muito, principalmente a missa antiga, porque muitas vezes, né, os bispos olham para a missa antiga e confundem a celebração da missa antiga com os pensamentos lefevristas. Então, o que é a Fraternidade São Pio X? A Fraternidade São Pio X foi fundada por Monsieur Lefebvre no ano de 1970, né, ao dizeres deles, né, para manter a tradição contra a Roma com tendência neoprotestante e neomodernista. Então tem já no seu início, no seu cerne, um combate à Roma e aos pensamentos que eles dizem pós-Concílio Vaticano II. Né? A Fraternidade Sacerdotal São Pio X celebra apenas a missa no rito antigo e considera o rito novo um rito ruim, um rito intrinsecamente mau. E é esse argumento que eu quero combater aqui nesse vídeo. Né? Vou pegar aqui um texto de um padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, para quem não conhece saber o pensamento e quem conhece clarificar o que esses grupos pensam. Né? O Novo Missal de Paulo VI, ou seja, o Novus Ordo de 1969, não pode ser a norma de culto na Igreja Católica. Então aqui ele está dizendo que o rito que é aprovado pelo Sumo Pontífice não pode ser a norma de culto da Igreja Universal. Agora, nesse vídeo mesmo, eu vou mostrar a quem compete definir o culto na Igreja Universal, mas já é a primeira alegação assim, um pouco problemática aqui desse padre da fraternidade. Com efeito, essa nova missa se afasta de forma impressionante, tanto no conjunto como nos detalhes, da definição da missa dada pelo Concílio de Trento. E é por isso que esse Novus Ordo é essencialmente mau. O que ele está dizendo aqui é que a definição do Concílio de Trento é que a missa é o sacrifício de Jesus na cruz, de fato que a missa é essa renovação do Calvário, que a missa é celebrada por um sacerdote, né, católico, e que isso não se encontra jamais no rito aprovado, né, pelo Papa Paulo VI. E por isso ele é um rito essencialmente ruim, essencialmente mau, pois representa um perigo para a fé e promove um regresso à heresia protestante. E nos dizeres, né, de Monsieur Lefebvre, Roma perdeu a fé. Roma se encontra em apostasia. Ora, combater essas duas falas exigiriam um longo tempo
em uma longa discussão, uma longa reflexão, que não tenho aqui, porque eu tenho outras coisas aqui para falar com vocês, mas eu quero falar das consequências dessa mentalidade. A primeira consequência, evidentemente, é a divisão. Ora, se Roma perdeu a fé tem que se encontrar em algum lugar, e a fé se encontra em nós. Então, nós, no sentido fraternidade sacerdotal São Pio X. Então, se divide. Eles se tornam a verdadeira igreja e Roma se torna a outra igreja. Eles usam, este termo para se referir ao sumo pontífice e às pessoas ligadas, ao rito novo. Então, é uma outra igreja. É uma igreja que não é fundada por Cristo. Eles são, de certa forma, usurpadores da fé. Então, é uma divisão. É uma divisão que se encontra dentro dos próprios meios tradicionalistas. Eu costumo dizer nas minhas aulas que quando nós afastamos do sumo pontífice, do guarda-chuva do sumo pontífice, o que se tem é uma grande divisão. Porque quem é a autoridade? Quem é que vai definir o que é verdade, a disciplina da igreja? Quem é que vai fazer essa definição? E é isso que se encontra dentro dos grupos tradicionalistas. Aqui, não vou fazer um vídeo sobre a divisão que se tem dentro desses grupos. Poderia-se fazer um vídeo só sobre isso e explicitar e mostrar cada meio, porque a divisão é profunda, é grande, mas apenas um exemplo. Hoje, o chefe da fraternidade é Dom Felay, e já existe um bispo que foi sagrado por Dom Lefebvre, na década de 80, Dom Williamson, que já se separou da fraternidade, dizendo que a fraternidade já está em negociação com Roma modernista. E isso vai se multiplicando. Dom Williamson já sagrou bispos sem autorização do Papa, e a divisão vai se transformando cada vez mais forte. O fruto desses argumentos é tal, que é a divisão, que o próprio Monsenhor Lefebvre sagrou na década de 80, sem autorização do Papa João Paulo II, 4 bispos, ocasionando assim na sua excomunhão. Então, essas afirmações de que Roma perdeu a fé, de que Roma se encontra em apostasia e de que a missa celebrada pelo Romano Pontífice é intrinsecamente má, o primeiro fruto disso, evidentemente, é a divisão. O segundo fruto é a soberba, porque eu me coloco no lugar do Romano Pontífice. Agora eu vou citar alguns textos, alguns documentos da Igreja, reforçando que a autoridade sobre a liturgia pertence ao Papa, e ele tem autoridade para alterar aquilo que não faz parte do Deposito Fidei na liturgia. Então, gera essa soberba, porque agora quem define o que é culto da Igreja Universal não é mais o Romano Pontífice, mas somos nós. Nós no sentido da fraternidade sacerdotal São Pio X. Por isso que muitos que aderem a essa mentalidade deixam de ir à missa dominical. Pensem, quantas cidades possuem um sacerdote da fraternidade para celebrar a Santa Missa? Ora, somente a missa celebrada no rito antigo tem validade. Não somente a missa celebrada no rito antigo. Para eles, existem artigos, eu posso depois colocar aí para vocês na descrição, que não convém que o católico vá à missa na Fraternidade Sacerdotal São Pedro, no Instituto Bom Pastor, na Fraternidade Sacerdotal São Vicente Ferrer ou no Instituto Cristo Rei Sacerdote, que são institutos que celebram a missa de acordo com o rito antigo e estão em comunhão total com Roma, porque esses institutos aceitam o Catecismo Novo, aceitam o Concílio Vaticano II e não combatem a Missa Nova e, portanto, são institutos que são convenientes com o erro, são institutos que, de certa forma, promovem a heresia. Então, portanto, não convém que o católico vá na missa nesses lugares. Então vejam que se constrói uma mentalidade herética, se constrói uma mentalidade de seita. Somente pode-se frequentar as missas da Fraternidade Sacerdotal São Pio X ou daqueles padres ligadas à sua mentalidade. Ou seja, divisão, soberba. O outro fruto é a desesperança. Imaginem, nós vivemos em um mundo que as missas católicas são pouquíssimas. São Padre Pio vai dizer que a missa é o sol da igreja. É algo mais importante na nossa vida, é a participação do Santo Sacrifício. Imagina viver num mundo onde se tem muitos católicos, mas esses muitos católicos não têm missa. Se tem até
uma quantidade razoável de padres, mas esses padres não celebram a verdadeira missa, celebram uma missa herética, celebram uma missa protestante. É algo estranho, né? Missa protestante, né? Mas tá. É desesperançoso, né? É de perder, de fato, a esperança na humanidade, no mundo, na salvação, porque, ora, não existe missa. Existe missa somente nesses lugares agraciados que têm a fraternidade sacerdotal São Pio X ou padres ligadas a ela. É de fato uma desesperança muito grande que conduz a um outro fruto, que é a protestantização. Por quê? Porque há então um abandono da participação dos sacramentos. Os fiéis que aderem a essa mentalidade deixam de ir à Santa Missa, porque só convém ir à Santa Missa quando ela é celebrada não somente no rito antigo, mas é celebrada de acordo com a mentalidade deste grupo. Isso é muito característico de uma seita, né? E quando se estuda a história da igreja, que graças a Deus eu sou formado em história, quando se estuda a história da igreja, se encontra, né, várias vezes com grupos que levantam essa bandeira, né? Roma perdeu a fé. Não nesse sentido, mas falando, olha, o Papa já não está defendendo mais a fé católica, ele está sendo muito tranquilo com os lapsos ou outros tipos de pensamento que foram surgindo, né, durante a história da igreja. Então vai gerar essa protestantização no sentido de abandono da participação dos sacramentos. Se eu não participo do sacramento, é mais fácil eu largar a oração, é mais fácil eu abandonar a fé. E por fim, um outro fruto desses pensamentos da Fraternidade Sacerdotal São Pio X é um sedevacantismo. Apesar de que dentro da fraternidade eles afirmam que eles não são sedevacantes, e de fato na teoria não são, há até relatos de professores de seminários deles que foram despedidos porque aderiram ao sedevacantismo, um fruto dessa mentalidade de que Roma perdeu a fé, Roma se encontra a apostasia, de que a missa celebrada pelo Romano Pontífice é essencialmente mal, é o sedevacantismo, porque o Papa agora e os bispos ligados a ele não têm nenhuma autoridade sobre esses institutos. Né? Que autoridade o Papa tem sobre as universidades da fraternidade, sobre as escolas, os seminários, as casas? Não tem nenhuma autoridade. Existe um vídeo do Monsieur Lefebvre em que ele louva a Deus pelo fato de que a fraternidade se encontra num estado de liberdade. Por quê? Porque no momento em que ele rompe com a igreja, fazendo, né, as sagrações episcopais, o Papa São João Paulo II assina, né, a sua excomunhão, ele começa a agir de forma independente. Ele abre casas, capelas, escolas, sem necessitar da autorização do bispo local. Ora, quando isso foi norma da igreja? Essa função, essa atuação sem a hierarquia, sem o respeito ao sumo pontífice, sem o respeito aos bispos locais. Isso nunca foi norma na história, né? Isso leva a um sedevacantismo, em um certo sentido. Existe outro vídeo, né, do Monsieur Lefebvre em que ele chega a duvidar da validade dos sacramentos no rito novo. Né? Ele se pergunta, né, qual garantia nós temos de que os sacramentos celebrados no rito novo são válidos? Ora, se nós pararmos para pensar, né, então o Romano Pontífice que foi ordenado no rito novo, será que quando ele foi ordenado sacerdote, aquele rito foi válido? Será que o batismo que o batizou foi válido? Será que a crisma que o crismou foi válido? Ele pode ser Romano Pontífice sem ser católico? Sem ser batizado legitimamente? Ou sem ser ordenado sacerdote legitimamente? Por isso que dentro desses grupos existe um movimento de refazer a crisma, o crisma, né, celebrando novamente sob condição se de fato eles foram ou não crismados ou batizados. Alguns sacerdotes que se convertem a esta mentalidade refazem a sua ordenação. Ora, então existe uma dúvida da validade dos sacramentos. E existe então uma dúvida se o Papa, que hoje é vigente, Papa Francisco, de fato foi sagrado bispo validamente, de fato foi ordenado sacerdote. Se eu não me engano, o Papa Francisco foi ordenado sacerdote em 1970, então foi ordenado no rito novo. Então
inegavelmente conduz a um sede-vacantismo. Apesar deles afirmarem, né, que eles não são sede-vacantes, é um fruto dessa mentalidade de que Roma perdeu a fé, de que Roma se encontra em apostasia e que a missa celebrada pelo Romano Pontífice é uma missa essencialmente má. Ora, afirmar essas coisas é dizer que as portas do inferno prevaleceram. É dizer que aquela promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele sempre estaria conosco e de que as portas do inferno nunca prevalecerão sobre a sua igreja, é mentirosa. Porque o Romano Pontífice celebra uma missa herética. As consequências disso são drásticas. Para quem entende um pouco de noção espiritual, percebe o quanto isso é grave. E é por isso que muitas dessas pessoas vivem um ambiente de esquizofrenia, de desesperança. Porque imagina, não tem missa. Muitos comungam uma vez por ano, uma vez por mês, não vão à Santa Missa. Então são frutos, de fato, assim, nefastos para a igreja, né? É dizer que, de fato, né, Roma perdeu a fé, é dizer que as portas do inferno prevaleceram sobre ela, né? E queria trazer aqui alguns argumentos contrários a essas declarações. Primeiro, reforçar que a liturgia ela está sob a responsabilidade do Romano Pontífice. Dentro da igreja nós temos dois elementos, né? Nós temos o que chamamos de depósito fidei e o que chamamos de disciplina. Aquilo que faz parte do depósito fidei, evidentemente, não pode ser tocado e não pode ser alterado. Nenhum papa pode dizer que o casamento agora não é mais homem com mulher e o que próprio Cristo disse, ou que pode haver divórcio, ou que a Eucaristia não é mais o corpo e o sangue de Cristo. Hoje, estou gravando o vídeo, né? Festa, solenidade de Corpus Christi, né? Nenhum papa pode dizer isso, porque isso pertence ao depósito fidei, isso pertence ao depósito da fé. Foi nos dado por Jesus e pelos apóstolos. Ninguém pode tirar isso. Mas aquilo que pertence à disciplina, isso pode ser alterado. E a liturgia, dentro da liturgia, existem elementos que são depósito fidei, como o sacerdócio, a presença real de Jesus na Eucaristia, o sacrifício da Santa Missa, né? A fórmula hoc est enim corpus meo, hic est enim cálice sanguinis mei, isso aí é inalterável. Isso não pode ser tocado. Não que tenha que ser em latim, mas o que é dito não pode ser alterado. E nenhum papa pode tocar nisso, de fato não pode. Mas aquilo que pertence à disciplina da igreja, isso os romanos pontífices têm autoridade. E aqui eu quero pegar 3 documentos para reforçar esta minha fala. Peguei 3 documentos pré-conciliares, né, para mostrar que não é uma invenção do Concílio Vaticano II, que é o Mediator Dei, do Papa Pio XII, o Direito Canônico, de 1917, e o Concílio Tridentino, né? Então, vou ler aqui para nós, né? Por isso, no ponto 52 da Mediator Dei, eu peguei só aquilo que pertence à minha argumentação, tirei algumas coisas, não é o ponto 52 inteiro. Por isso, somente o Sumo Pontífice tem o direito de reconhecer e estabelecer quaisquer praxes do culto, de introduzir e aprovar novos ritos, e mudar aqueles que julgar devem ser mudados. Então, o Romano Pontífice tem essa autoridade, e é ele que dita qual que é a norma do culto para a Igreja Universal. Ele tem essa autoridade. Certamente, a Igreja é um organismo vivo, e por isso, ainda no que diz respeito à Sagrada Liturgia, firme a integridade do seu ensinamento, cresce e se desenvolve, adaptando-se e conformando-se às circunstâncias e às exigências que se verificam no correr dos tempos. Então, o Romano Pontífice tem essa autoridade. Evidentemente que o que mais atrai as pessoas ao movimento da fraternidade e esse lefebvrismo é porque, infelizmente, né, nós, com a reforma de Paulo VI, a liturgia, ela, infelizmente, hoje em dia, ela é muito mal celebrada, né? O Papa Bento XVI, né, nesse livro aqui, Lembranças da Minha Vida, que é um livro, de fato, é um tesouro, ele tece reflexões sobre esse elemento, né, pós-reforma litúrgica. Ele fala, olha, a reforma litúrgica ela não foi bem aplicada, foi muito rápido, a proibição também do antigo missal
não foi uma coisa que fez bem para a igreja, né? Então eu não estou dizendo, né, que a reforma litúrgica é a mil maravilhas, não é isto, né? Mas estou dizendo que ela é válida e a missa que é celebrada é católica. Porém, quando a gente vê uma missa na nossa paróquia que infelizmente não é bem celebrada, que o canto é um violãozinho que toca uma música, um pop, ou uma música que não condiz com a sacralidade, quando é muito bem celebrada é um pianozinho que de fato não é adequado para o culto litúrgico. Quando a gente compara a missa que nós temos na nossa paróquia com a missa celebrada pela fraternidade e por esses grupos, a gente fica impressionado e não tem dúvida, não, a fraternidade tem razão. Porque é mais bonito, expressa mais a sacralidade do culto litúrgico, né? Mas na verdade é porque, de fato, o rito atual, ele não é bem celebrado, infelizmente, né? A reforma não foi bem aplicada. Não é esse o tema do vídeo e não vou me delongar muito nisso. Só que o Papa, ele tem autoridade de fazer as alterações naquilo que não pertence ao depósito fidei. E a reforma litúrgica não transformou a liturgia numa liturgia protestante e numa liturgia modernista. Ela manteve o sacerdócio, ela manteve o sacrifício, ela manteve a fórmula, a estrutura. Se nós formos pegar a missa antiga com a missa nova, a gente vai ver que tem muitas semelhanças, apesar de ter muitas dessemelhanças, mas também tem muita semelhança. A oração dos Sanctus, a oração do Agnus Dei, a oração eucarística, a própria liturgia da palavra, no Rito Novo, ela foi enriquecida. Esse é um ponto a favor do Rito Novo, né? A liturgia da palavra é enriquecida, mas também é muito semelhante com o que nós temos no Rito Antigo, e não tem nada de protestante. Ela é mais simples, evidentemente. E o Papa tem autoridade de fazer isso. O próprio Papa Pio XII vai dizer na Mediator Dei, né? O uso da língua latina, vigente em grande parte da igreja, é um caro e nobre sinal de unidade. Então, aqui valorizando o latim, que até hoje também pertence ao rito latino, né? Também na Reforma de Paulo VI, a língua litúrgica é o latim. Apesar de, na prática, não ser tão visível isso, né? Mas tá. Então, o latim é um caro e nobre sinal de unidade e um eficaz remédio contra todas as corrupções da pura doutrina. Em muitos ritos, o uso da língua vulgar pode ser assaz útil para o povo, mas somente a Sé Apostólica tem o poder de concedê-lo. Por isso que eu quis ler essa parte aqui. Então, o Papa tem autoridade de mudar a língua litúrgica da celebração. Ele tem a autoridade de alterar a orientação do sacerdote na celebração. Então, ele tem essa autoridade. Isso pertence a ele. Isso não faz parte do depósito fidei. Pode ser algo muito bom, como diz o próprio Papa Pio XII, que é um caro e nobre sinal de unidade, mas não faz parte do depósito fidei. A gente não pode ficar apegado somente a ele. Vai dizer o direito canônico de 1917, né? O ordenamento da liturgia e a aprovação dos livros litúrgicos é exclusiva da Santa Sé, né? Número 1257. E o Concílio de Trento, na seção 21, capítulo 2, vai dizer: a Igreja sempre teve o poder de, ao administrar os sacramentos, determinar e mudar, deixando a salvo a substância deles, né? Deixando aquilo que faz parte do depósito fidei, como eu expliquei antes. O que julga conveniente a utilidade dos que recebem e a veneração dos mesmos sacramentos, conforme a variedade dos tempos e lugares. Variedade dos tempos e lugares. Então, o Romano Pontífice, novamente, reforço isso, tem o poder de fazer a reforma. E aqui eu levanto uma pergunta. A Igreja poderia errar em uma matéria tão grave? Ora, a fé, a missa, ela é símbolo da fé. Lex credente e lex orandi. Né? Aquilo que se reza é aquilo que se crê. Então, uma missa herética faz com que a igreja inteira caia na heresia. Toda a igreja, né? Sem exceção. Toda a igreja que celebra aquele rito cai em heresia. A igreja poderia cometer um erro tão grave? A igreja poderia errar em uma matéria tão grave? Ora, aqui não é uma entrevista que o Papa deu e usou uma palavra inadequada, ou uma carta de um dicastério que deu possibilidade para algo que de fato não é católico. Não, é a autorização de um livro litúrgico, de vários livros litúrgicos,
que vai ser celebrado pelo Romano Pontífice, pelos bispos, pelos cardeais e pelos padres do mundo inteiro. A igreja poderia errar em uma matéria tão grave. A igreja que tem a autoridade de fazer isso poderia errar numa matéria tão grave. E não só isso, né? A reforma litúrgica foi feita pelo Papa Paulo VI e foi confirmada por mais 4 sumos pontífices. Inclusive o Papa Bento XVI, que tecia críticas à reforma de Paulo VI e dizia da necessidade de fazer uma reforma da reforma. Então, a reforma, porque toca a disciplina, ela pode ser criticada, mas ela não pode ser dita que ela é herética, que ela conduz a um erro, que ela conduz à perda da fé, né, como diz esse padre aqui, né, representa um perigo para a fé e promove um regresso à heresia protestante. Isso a gente não pode afirmar nunca, né? De fato, isso como eu disse, é afirmar que as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja. E um outro argumento a favor deste ponto a missa foi reformada em 1969, foi aplicada já ali nos anos de 1970, e desde 1970 nós temos vários milagres eucarísticos, né? Milagres que aconteceram neste rito. Milagres em Buenos Aires, né? Nós temos ali, se eu não me engano, 3 milagres na década de 1990, milagres na Polônia, milagres na Índia. Então, vários milagres ocorreram dentro deste rito. Será possível que Deus fizesse um rito e fizesse um milagre nesse rito que fosse essencialmente mau? Que fosse um rito protestante, como afirma aqui esse padre da Fraternidade Sacerdotal São Pio X, né? E milagres que foram confirmados pela ciência, né? Que se pegaram os tecidos ali, que viram que pertencia ao sangue AB, um sangue que sofreu muito, né? Reafirmando, ou seja, o valor sacramental e sacrificial que tem a Santa Missa. Então, é um outro argumento muito forte para nós não cairmos nesse erro de não participar da missa, do rito novo, e de falar que é um rito essencialmente mau. Vou deixar também na descrição alguns links que falam, né, desses milagres eucarísticos. Um outro elemento, né, a missa, ela existe para nos santificar. Né? Lógico, ela existe para dar glória a Deus, evidentemente, o primeiro objetivo da Santa Missa é dar honra a Deus, dar glória a Deus, louvá-lo e exaltá-lo pelos séculos sem fim, mas também serve, evidentemente, para alimentar os filhos e para santificar os seus filhos. E o rito novo continua a santificar, continua santificando os seus filhos. Exemplo nós temos, né, do grande Beato Carlo Acutis, um homem, menino, que participou, se eu não me engano, somente do rito novo. Né? Cresceu, muito provavelmente foi batizado no rito novo, foi crismado no rito novo, comungava no rito novo, adorava Jesus na Eucaristia, celebrado no rito novo. E um homem santo, né, que moveu e continua a mover grandes conversões. O próprio grande Papa Bento XVI, que ainda não é reconhecido pela Igreja, mas percebemos, né, a sua santidade, a sua honestidade, o seu amor pela Igreja. Aqui na minha região, né, Dom Manuel Pestana, que gostava muito do rito antigo, mas celebrava o rito novo, e todo mundo que conviveu com ele afirma, né, em alto bom tom, que era um homem de santidade, e tantas outras figuras que a gente poderia aqui citar. De fato, é um rito que continua a santificar as pessoas. É um rito que continua a levar as pessoas para a salvação. Evidentemente que o próprio Papa Bento XVI fala da necessidade de nós fazermos uma reforma da reforma, de enriquecê-lo, de clarificar o mistério que é celebrado ali. Mas nós nunca podemos dizer que essa missa é herética. Então nós vimos esses argumentos, né, da autoridade do Romano Pontífice sobre a liturgia, os milagres que acontecem e continuam a acontecer dentro desse rito, né? Essa pergunta, que é uma pergunta muito séria, a Igreja poderia errar em uma matéria tão grave, tão importante para a salvação das almas, né? E por fim, que ao meu ver é o argumento menos relevante, mas para mim é um argumento muito importante e que de certa forma me convenceu. Eu não falei isso no vídeo, mas
Tem 10 anos, né, que eu frequento a missa no rito antigo. 9 anos. E amo, como eu disse para vocês, amo de paixão essa liturgia, esse rito. Tanto é que, com a graça de Deus, eu pedi para o bispo, para o meu filho ser batizado no rito antigo e ele autorizou, né? Só para mostrar que, de fato, eu tenho um carinho enorme por esse rito e o considero, de fato, excelente. Mas, dentro desses meios de missa tradicional, existe muita esta tentação de nós querermos andar sem a igreja, né? Que é aquilo que Dom Lefebvre disse como uma bênção, né? Que a fraternidade não tem mais os limites do bispo e do papa e pode crescer livremente. Mas tem essa tentação muito forte, né? Uma tentação de negar as canonizações, né? Negar São João Paulo II, negar o próprio Beato Carlo Acutis, né? É uma tentação muito forte, porque, como eu disse, né? As missas que nós participamos nas nossas paróquias são missas que, de fato, é difícil a gente defender, né? Muito barulho, palmas, gritaria, mas isso não é a reforma litúrgica, né? Se você vai à missa na Itália, eu tive essa graça esse ano, a gente percebe que o uso do latim é tranquilo, o Versus Deo se utiliza de forma tranquila. Muitas vezes eu fui à missa, a missa foi no Versus Deo sem nenhum problema, sem nenhum tipo de ideologia, sem nenhum tipo de escândalo. Infelizmente no Brasil a gente vive um declínio cultural muito grande e essas coisas muitas vezes chamam a atenção e se tornam escandalosas, né? Os padres, infelizmente, não usam todos as orações que tem no missal, alteram as orações do missal, muitas vezes nem se vestem com as alfaias, com as vestes próprias da Santa Missa, como a casula. As igrejas muitas vezes são muito feias, eu sei disso, isso eu sei. E por isso eu quase também caí nessas amarras da Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Mas existem verdades que a gente não pode negar, né? Que é a autoridade do Romano Pontífice, que é a atuação de Jesus e de Deus ainda na história da igreja, né? Que apesar dessa crise, que o próprio catecismo confirma de apostasia e tudo mais, Deus ainda sempre será o dono dessa igreja, né? E a missa que o Papa celebra vai confirmar a fé dos seus irmãos. Não tem como não isso, porque senão, como eu disse, né? A igreja estaria morta e as portas do inferno teriam prevalecido de fato sobre ela. E o argumento que eu trago, e o último argumento, são as mensagens de Nossa Senhora. Nossa Senhora continua a aparecer na história, né, em Salete, Lourdes, Fátima, Garabandal, Akita, né? Aqui dessas mensagens, somente Garabandal não é aceita pela igreja ainda, né? Não é declarada como confiável plenamente pela igreja, apesar de que São Paulo VI dava créditos a essa mensagem, o próprio Padre Pio também tinha fé nela, e Nossa Senhora em nenhum momento fala de perda de fé do Romano Pontífice. Ela fala muitas vezes de crises, de divisão, de bispos contra bispos, como La Salette, né, de cardeais contra cardeais, de padres que se encontram em apostasia. La Salette também vai dizer isso, Fátima também, Garabandal também, Akita também, mas em nenhum momento ela diz que o Romano Pontífice vai perder a fé e de que a missa celebrada por ele vai ser herética. Pelo contrário, ela continua a aparecer para uma irmã em Akita, né, uma irmã que participa e se santifica através do rito celebrado, né, de acordo com o missal de Paulo VI. Então, Nossa Senhora vem também confirmar os seus filhos, né? Vem acalmar nessa tempestade, né? Nesse movimento que nós estamos enfrentando de dúvidas, de afastamento, de divisão. Então, eu convido você, meu caro, que porventura caiu nessas amarras, né? Por isso que o título é Lefebvrismo, né? O Fraternidade Sacerdotal São Pio X, um perigo para os católicos piedosos, que você retome a fé, que você mantenha a participação dos sacramentos. Se você porventura deixou de frequentar a Santa Missa porque caiu nesses argumentos, por favor, retorne, porque você está em pecado mortal. Você não está cumprindo o seu dever de cristão e, né, honrando os mandamentos de Deus, né, que é guardar domingos e festas, né, amar o Romano Pontífice, não acreditar que ele está e se encontra
em apostasia. E é isso, né? Nós de fato estamos vivendo um momento de crise, mas quem vai dar a solução para esta crise não é Dom Lefebvre, não virá de Econe, né? Virá de Jesus, que é o dono dessa igreja, e virá do Romano Pontífice, virá de Roma, né? Se nós vamos ter uma reforma da reforma que vai clarificar mais o sacrifício da Santa Missa, a solução não virá desses grupos que são contrários às canonizações, contrários ao Romano Pontífice, contrários ao direito canônico, contrário ao catecismo que a igreja tem hoje, né? Mas virá do Romano Pontífice e virá através do auxílio da Virgem do Céu e de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso, muito obrigado, fiquem com Deus.